para apresentar a importância da doença venosa crônica, aspectos. Boa tarde. Inicialmente dizer da minha alegria e da minha satisfação de participar desse 25º encontro do Rio de Janeiro de cirurgia vascular. Eu que acompanho como decano da sociedade desde o seu início, esse daqui, e esse encontro, como o de São Paulo, foram marcos iniciais de diversos outros encontros que sucederam. Vamos falar sobre a importância da doença venosa crônica, sobre seus aspectos econômicos e sociais. Pois sabemos que a importância da doença venosa crônica não se limita a seus aspectos médicos. Envolve implicações de natureza social, econômica e estética, principalmente dos países do Ocidente, em razão de sua alta frequência, custos elevados e índice de absenteísmo ao trabalho, e que prevalece, então, aqui, simbolizado nesse triângulo, no qual nós colocamos a alta prevalência, índice de absenteísmo e custo financeiro. A prevalência, a interpretação correta dos dados sobre a prevalência da doença venosa crônica apresenta, no entanto, dificuldades decorrentes da falta de consenso quanto à sua definição e a diferença de metodologia aplicada em seu estudo. A classificação CEAP foi criada justamente para tentar uniformizar conceitos e padronizar condutas. Até poucos anos, a prevalência da doença venosa crônica era estimada em dados quantitativos, objetivos, muitas vezes avaliados pelo próprio paciente, através de questionários e amostragem de grupos, nem sempre representativo da realidade como um todo, e não se avançando no exame da qualidade de vida do paciente, preocupação relativamente recente dos estudiosos do assunto. Promover o seu equilíbrio é um dos objetivos do ato médico. Apesar dessas restrições, a prevalência da doença venosa crônica, em suas diversas manifestações clínicas, é estimada para as populações ocidentais em 25% a 33% dos adultos do sexo feminino e de 10% a 20% para o sexo masculino. E o custo financeiro é calculado nos Estados Unidos em $1 bilhão por ano, e estima-se também que a perda de 500 mil dias de trabalho por ano na Inglaterra e País de Gales, e de 2 milhões nos Estados Unidos. O retrato da realidade brasileira a respeito da epidemiologia da doença venosa crônica ainda é pouco nítido. A escassez de publicações a respeito do assunto tem dificultado o conhecimento mais amplo dessa patologia. O primeiro trabalho, o trabalho pioneiro em nosso meio, foi de Maffei, avaliando 1.755 adultos, excluídas gestantes, atendida no Centro de Saúde Escola de Botucatu para exame de rotina, com 74,7% do sexo feminino e 25,3% do sexo masculino. Desses aí, podemos observar que no sexo masculino, 37,9% eram portadores de varizes, contra 50,9% no sexo feminino, e no total, 52,4% pacientes atendidos por consulta de rotina não tinham varize e 47,6% tinham varize. E um dado que chamou a atenção dos estudiosos também, que a prevalência da doença venosa crônica foi sempre maior nas mulheres em todas as faixas etárias, mas significativamente mais elevada no grupo de idade entre 40 e 50 anos, como podemos ver aqui. Em trabalho que publicamos na International Angiology, com dados oficiais do Ministério da Previdência Social, constatamos ser a doença venosa crônica a 14ª causa de ausência temporária do trabalho e a 32ª de afastamento definitivo ou invalidez.
Isso entre as 50 causas mais frequentes de afastamento, de acordo com dados da perícia médica do Ministério da Previdência. Figueroa e colaboradores encontraram varizes com alterações tróficas em 28,7% de adultos examinados no Hospital Escola Santa Isabel, em Salvador. E Newton de Barros Júnior, em sua tese de doutorado, constatou a prevalência de varize em 72,2% dos pacientes gestantes, com predominância de varizes tronculares, 20,5%, variz reticular e ou telangiectasia, 52%, e variz vulvares associada com outras veias varicosas, em 4,0%. André Cabral Filho, em estudo em Belo Horizonte também, constatou a prevalência de 2,6% de úlcera venosa aberta ou cicatrizada em postos do SUS, em Belo Horizonte. E gasto com hospitalização. No norte, úlcera venosa, paciente hospitalizado, prevalência por região geográfica. Vamos acelerar mais um pouco. Esses dados são importantes, que dados do Sul. Custo com hospitalização, no total, 60 milhões e 897 mil dólares gastos em 2005 para a cirurgia vascular de um modo geral. A cirurgia de varize constituiu 40% desse total, com 24 milhões e 646 mil dólares. E o total de hospitalização com dados recentes por úlcera varicosa, de janeiro de 2008 a setembro de 2010, foram atendidos 27.305 hospitalizações a um custo de quase 20 milhões de reais. E a exigência estética, nenhuma cidade mais apropriada para se falar sobre isso do que o Rio de Janeiro. Maria Clara Machado, criadora do Teatro de Tablado, dizia que para nós mineiros o mar é tão importante quanto a jabuticaba. Então, realmente, para nós é importante falarmos sobre isso aqui do Rio, em razão de todas essas condições que fazem da cidade maravilhosa, cantada por André Filho, em Cidade Maravilhosa, por Braguinha, em Copacabana, Princesinha do Mar, e também por Tom Jobim, em Garota de Ipanema. De modo que é com muita alegria que aqui estamos para falar sobre isto e agradecer muito o convite que nos foi formulado de mais uma vez estar com vocês aqui. Muito obrigado.